O pastor Anderson Silva elucida o texto que colocou em sua postagem, ao lado dos ministros do atual governo, e expõe todo o teor da conversa com eles. Vale a pena assistir na íntegra. Só quero viver em paz. Jesus não pediu para eu transformar a política, Jesus não pediu para eu transformar o mundo, Jesus pediu para eu pregar o evangelho, Jesus pediu para eu salvar pessoas, acabou. Ah, mas você foi deputado, minha esposa perguntou, você viria de novo? Pelos autistas, gente, meu único motivo não é guerra, não é status, não é posição, não é dinheiro, não é poder, não é nada. É só política pública coerente para os autistas, para o órfão, para o pobre, para a viúva. Acabou. Não quero mais me envolver com política partidária, só quero ser um pastor. Se um dia vier a ser candidato, saibam disso, o motivo é a comunidade autista. Mas ainda estou ponderando, porque eu não quero entrar nesse lugar e ser vitimado por pessoas cruéis, cara. Conservadores são mais cruéis que esquerdistas. Cristãos sem maturidade bíblica são mais cruéis que esquerdistas. Essas foram as minhas primeiras ponderações que me levaram a um possível diálogo, porque tá todo mundo cansado. Eu tô cansado. Eu quero pregar o evangelho. Muitos de vocês estão cansados. Não quer essa polarização política que o país está. O governo que aí está também quer governabilidade. E eu quero funcionar como cidadão, como pastor, como igreja. Não quero o Estado nos perseguindo. E isso cabe o quê? Moderação. Então eu fui ali como um homem de paz. Eu não fui ali baixar a guarda dos meus valores, não. Porque foi me autorizado a falar no meu tom, o que eu acredito, e eu falei. Eu vou ponderar aqui com vocês o que eu disse, né? Porque eu coloquei para você ler, você não leu, então eu vou colocar as palavras no mesmo tom que me permitiram colocar na reunião. Então, vamos voltar ao texto. Os três lados estão cansados, cristãos, esquerdistas e conservadores. Alguns estão dispostos ao diálogo e ponderações que possam trazer equilíbrio ao país. No meu caso, a polêmica de uma oração imprecatória sobre a mandíbula dos ímpios, Salmos capítulo 3, proporcionou diálogos. O respeito que alguns de vocês me negaram é o respeito com o qual eles me receberam. A polêmica da mandíbula não foi supervalorizada por eles. Eles conhecemos o pastor, respeitamos o projeto dele, queremos sentar com ele, ouvi-lo, porque o mediador dessa conversa disse: o teólogo precisa explicar ao político o que acredita e o político tem que explicar para o pastor como entende o teólogo. Isso foi lindo na conversa, cara. Aí eu coloquei aqui: fui recebido com respeito, reconhecimento e humildade. Coisa que alguns de vocês não me trataram. Olha só, vocês dizem, a esquerda é do demônio. Olha uma coisa que eu não sabia e na reunião foi me dito. Tem muitos pastores grandes e poderosos no Brasil que são amigos do presidente Lula e queriam recebê-lo durante a campanha. Sabe o que o Lula disse? Não quero e não vou e não posso usar a igreja como falante político. O que me ofende é que a igreja misturou tudo e deu o altar de Jesus para o Bolsonaro. Nem os pastores agem com temor e nem o Bolsonaro age com ética. O Lula disse: eu não vou usar a igreja, não vou. Não, escreve pelo menos uma carta aos evangélicos. Não vou. Não vou fazer isso, não posso fazer isso, não vou usar a fé das pessoas, não vou manipular as pessoas ao meu favor. Então, o cara que você odeia, o cara que é antagônico aos nossos valores, está agindo com uma ética que nem Bolsonaro e nem os pastores agiram. E vocês deram a marcha de Jesus para Bolsonaro. Continuo. Qualquer pessoa coerente conclui sobre minha vida, frutos sociais, eloquência moderada, ensino, comportamento crítico também contra cristãos e conservadores. Gente, eu não devo nada a ninguém. Não estou sentado no colo de ninguém. Direita nunca fez nada por mim. Pastores nunca fizeram nada por mim. E não é agora diferente que a esquerda vai fazer. Eu não devo nada a ninguém. Isso é o privilégio de ser livre e autêntico. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu abrir esse parêntese. Por que o pastor Silas Malafaia não veio a público para falar dessa reunião? Porque nenhum político conservador veio a público para falar dessa reunião. Bolsonaro, os filhos dele, Magno Malta, Nicolas Ferreira. Por quê? Porque talvez estão usando o bom senso, que alguns de vocês não usaram. Talvez estão receosos que esse meu diálogo tenha me aberto segredos que compromete o teatro que é a política brasileira.
E eu não quero tocar nesse assunto porque o meu motivo não é político. Eu não sou um político, eu não fui lá por política, eu sou um pastor. Mas você sabe dos segredos da política? Que deixaria você perplexo. Quem é amigo de quem senta com quem, por que as pessoas são tão valentes na internet, o que está por trás dessa suposta valentia. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Só existe direita e esquerda na cabeça de uma população radical. No final da noite, tá todo mundo rindo e tomando uísque juntos. E eu não quero dar minha vida por isso. Esses 40 dias que eu fiquei na América, pastores de cabelo branco que me discipularam, filho, não dê sua vida por isso. Sabe o político conservador tal? Sabe o político conservador tal? Sabe o filho do político fulano? Tava todo mundo aqui, alugando casa para transar aqui nos Estados Unidos. Você vai dar sua vida por isso, filho? Não tem esquerda e direita, progressismo e conservadorismo. É teatro, puro teatro. E não vou entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito da fé. Que os políticos e a política se exploda. Eu quero ver vocês maduros. O político precisa da guerra, o político precisa do problema, o político não quer resolver nada. Porque se os problemas forem resolvidos, o político não consegue nos enganar e nos manobrar. Mas vamos continuar. Não posso ser tido como bolsominion belicoso, apenas como um pastor coerente e um cidadão politicamente conservador que reconhece o bolsonarismo como o embrião do conservadorismo brasileiro. Estou arrependido de valores, nem estou desistindo de valores, eu estou recompondo postura. A guerra política, quem é a favor da polícia, que é o bandido morto. Você acha que Jesus está aplaudindo isso? O outro oposto, quem diz que o bandido é uma vítima e é criminoso por ser vítima, não responsabiliza ele moralmente e agride as instituições policiais. Mas vamos continuar aqui. 2 ministros do governo Lula nos receberam através de uma mediação de grandes homens que lutam por um país melhor. Tive a liberdade de expor minhas posições e ideias com clareza, afirmando que é possível uma pacificação dos 3 lados: igreja, esquerdismo, conservadorismo. Pacificação, não acordo, não desistência de valores. O que a igreja crê, o esquerdismo não crê. O que o conservadorismo crê, nem tudo a igreja crê. Por quê? Do que eu estou arrependido? A igreja mandou o recado que a esquerda vai para o inferno, sem escala, e o conservadorismo é crente. O que mais tem no conservadorismo é imoralidade sexual, pornificação do caráter, adultério, traição, o próprio... deixa isso quieto. Afirmei que as coisas mais caras para a igreja são atacadas constantemente pelo governo Lula. Israel e a pauta moral. Isso aqui acirrou os ânimos. Um dos ministros do Lula mudou na cadeira, eu também mudei. Minha esposa falou bem assim, tu perdeu o tom ali, tu viu, né? Porque o primeiro-ministro, pacífico, mediador, sóbrio, é considerado o mais equilibrado dos petistas. O segundo-ministro, ele é militante. Então, quando eu falei aqui Israel, pauta moral, e eu também não baixei a guarda. O que eu fiz? Abri o celular e falei bem assim, olha só, o governo Lula está usando o SUS para fazer cirurgia ressignificadora nos transexuais. E está pagando só passagem de ida. Quando eles se arrependem, porque é uma irresponsabilidade transicionar jovens, quem está pagando é a igreja. Então, olha só, o governo Lula quer paz com a igreja, pare de falar de Israel e a pauta moral ela tem que recuar. Aí tá aqui, ó, tá no texto, vocês não leram, tá? Aborto, teoria queer, que é o nome acadêmico que se dá à ideologia de gênero, e perseguição doutrinária à fé cristã. Pastores podem e devem pregar o que acreditam. Céu, inferno, macho e fêmea, homem e mulher, não fazer casamento gay e por aí vai. Isso aqui arranhou ali o bate-papo com o ministro. Aí eu abri o celular e mostrei os transexuais, os homens arrependidos com os peitos aqui de fora. Olha aqui, ó, o que o governo Lula faz na vida de pessoas. Quer paz com a igreja? Tem que recuar isso aqui. O dinheiro do SUS é um imposto, ministro. Então, se está usando o imposto para botar um seio no homem por meio do SUS e pagar tratamento hormonal, tem que pagar a passagem de volta, que é o arrependimento. Ou não paga nada. Tá vendo aí como vocês são estúpidos, cara? Alguns de vocês? Esse foi o teu da reunião. Mas vamos lá. Se o governo não ponderar suas falas, tá no texto, gente. Se o governo não ponderar suas falas, não é possível a igreja ponderar as dela. Ou seja, a guerra discursiva não vai acabar de nenhum dos lados. Propus
duas possibilidades de apaziguamento que julgo solucionar os ânimos belicosos: religião social, ensino confessional. Falei isso num tom direto e firme que as religiões abraâmicas, cristianismo, islamismo, judaísmo, a ofensa das religiões abraâmicas é mexer com a nossa doutrina. E eu falei para os ministros, olha, é um erro grave do governo Lula se portar em perseguição à doutrina das religiões abraâmicas. Por que que o candomblé e todas as religiões de matriz africana aceitam o casamento gay? Porque não tem livro doutrinário, porque o centro espírita aceita o gay normalmente em sua prática e aceita o casamento gay, porque não tem livro doutrinário. Então, Islã, judaísmo, cristianismo tem livro doutrinário. Não celebrar o casamento homossexual é uma confissão de fé e não uma homofobia. É um fundamento doutrinário. A gente quer que todo mundo seja feliz e faça o que quiser da sua vida. Porém, a nossa doutrina não permite que a gente aceite o pecado de ninguém, nem do gay, nem do hétero. Afirmei que a questão mais cara para as religiões abraâmicas, judaísmo, islamismo e cristianismo, são suas doutrinas. E por isso são geralmente opositoras de governos esquerdistas que atacam diretamente sua base de fé. Proponho que o Estado regule a possibilidade do ensino confessional, mas fomente incentivo fiscal, convênio financeiro, para que as religiões exerçam o ensino infantil doutrinário aos seus pertencentes. O que eu quero dizer com isso? O Estado vai regular o seguinte: a Igreja Católica tem como construir uma escola? O Centro Espírita tem como construir uma escola? A Igreja Evangélica tal tem como construir uma escola? Tem. Então vocês vão fazer um convênio com o Estado e o Estado vai devolver parte desse imposto. É assim nos Estados Unidos, gente. O Estado regular, mas dá a liberdade do ensino confessional. Não quer homeschooling, a esquerda é contra o homeschooling. Então vamos fazer o seguinte: o Espírita ensina a grade curricular providenciada pelo MEC, mas une aquela grade curricular à sua doutrina. Assim o católico, assim o muçulmano, e a gente não teria guerra, gente. Publicamente falando, a gente não teria desequilíbrio de uma religião falar, pô, você vai para uma lanchonete e você vê o muçulmano, aí você tá lá como crente, ó, o vagabundo muçulmano, o governo cuida dele e não cuida de mim. Mas o inverso também, o macumbeiro, o umbandista, o espírita, olha, ó o pastor vagabundo lá, tomador de grana. Então, o preconceito do Estado e do líder estatal gera uma guerra social, cara. Aí eu termino, que Deus abençoe o Brasil. Então é isso, gente. Eu não virei comunista. Eu não beijei a mão do Lula. Não sou esquerdista. Não concordo com as pautas da esquerda. Nem com a ideologia. Eu fui lá querendo começar a respeitar o chamado que Deus me fez. Que é a possibilidade de ser um Billy Graham no Brasil. Billy Graham pregou na Coreia do Norte comunista e ele foi esculhambado por metade da igreja norte-americana. Ele sentou com Barack Obama, o abortista Barack Obama. Billy Graham discipulou mais de 7 gerações de presidente da República. Então a minha vergonha é isso. Homens de Deus são homens de paz. Homens de Deus são homens apaziguadores. Homens de Deus não são de direita e nem de esquerda. São do reino de Deus. São dos céus.